Você já ouviu falar no termo parasocial? Esta foi a palavra do ano escolhida pelo dicionário inglês e diz respeito a uma relação que alguém experimenta com uma pessoa famosa que não conhece, ou uma personagem de livro ou filme, ou até mesmo, gente, com a inteligência artificial. Essas pessoas, elas criam uma proximidade que beira a intimidade, só que com alguém com que elas nunca tiveram ou terão um contato pessoal. O que leva a esse tipo de comportamento? É só carência ou tem outra coisa que explique? Quem vai falar para a gente é o médico psiquiatra Vicente Gomes. Bom dia, doutor Vicente, seja muito bem-vindo, ótimo dia para o senhor. Bom dia, Ângela, obrigado, bom dia a você que nos acompanha. O que leva uma pessoa a esse tipo de comportamento? Primeiro a gente precisa entender, né, e ter a consciência que exatamente determinados hábitos e determinadas atitudes têm relação com uma tentativa de solucionar algo ou de compensar alguma coisa, tá? Por exemplo, uma pessoa que ela dramatiza muito, ela é insegura, ela tem necessidade de chamar a atenção. Uma pessoa que come bastante, que tem uma compulsão alimentar, ela está querendo preencher algo, né? Está querendo compensar ali um alívio emocional, tá? É uma criança que grita, que às vezes tem uma postura agressiva, às vezes é uma necessidade de demonstrar uma falta de comunicação, por exemplo. E a pessoa que tem essa relação parasocial, muitas vezes está relacionado o quê? Com o alívio, né, temporário da solidão, tá? E como isso serve como uma válvula de escape emocional. Tá? A pessoa ela não tem ali uma relação boa com alguém, um cuidado, falta uma aproximação, ela realmente se sente só. Então ela tenta compensar aquilo, tá? Seja com um artista, com uma celebridade, ou às vezes com um aplicativo, um assistente de inteligência artificial, né? Ou seja, ela deixa de ter essa conexão real, que é fundamental. A conexão, né, da socialização é base para a nossa interação, tem essa reciprocidade, tem sentimentos. E isso é uma coisa que é unilateral, é assimétrico. Esse comportamento, ele pode ter gatilhos dentro mesmo desse mundo virtual a qualquer momento, seja acessando uma rede social, fazendo uma pesquisa ou até mesmo indo lá para a inteligência artificial em busca exatamente de uma relação como essa? Pode ter um gatilho, mas quando isso passa a ser algo que tenha uma evolução problemática, é exatamente essa ausência desse afeto, é a ausência desse cuidado, é a ausência de uma relação real, de uma boa conexão real. E aí ela começa a compensar, ela começa a ter acesso a determinadas estratégias, a determinadas pessoas, e ela começa a fantasiar que em algum momento isso pode ser até tranquilo, a gente considera hoje até dentro da normalidade, né, com a evolução aí da mídia, da tecnologia. Porém, quando isso começa a ficar intenso, quando a pessoa perde essa conexão real com os outros, deixa de se comunicar, passa muito tempo, começa a ter uma fantasia relacionada aos seus pensamentos, começa a ter até atitudes, né, mais intensas voltadas para aquela situação, aí é hora de procurar uma ajuda, porque precisa de um cuidado específico. Onde essa ajuda pode estar para essas pessoas? Através de uma psicoterapia, tá? E através também de uma avaliação psiquiátrica. Por quê? Porque exatamente a gente precisa avaliar se ali é algo apenas que envolve uma relação parasocial dentro da normalidade, ou que está começando a ultrapassar aquele limiar da normalidade, mas muitas vezes o quê? Tem um adolescente, por exemplo, principalmente essa fase, que é uma fase crítica, né, de desenvolvimento, de algumas percepções, de identidade, tá? Então, por exemplo, às vezes a família está lá e está vendo, o adolescente está lá no celular, mas de repente ele está como se estivesse conversando sozinho, né? Está ali, e a família tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque ali pode ser Não necessariamente ele está ali olhando para um fã, para algo ali do celular, mas pode estar o pensamento que ele está conversando com outra pessoa, que ele está ouvindo uma voz, tá? Então tem que ter muito cuidado. A gente precisa afastar alguns quadros psicóticos, delirantes, alguns transtornos de personalidade também. Doutor Vicente, muito obrigada pelos esclarecimentos. Isso só faz com que a gente esteja cada vez mais atento a essas pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente está vivendo num mundo cheio de informação, né? Cheio de desejos que estão muitas vezes
sentimentos tão guardados que a gente tenta externar e termina passando por uma situação como essa. Muito obrigada, então, pela sua participação. Boa semana. Eu que agradeço a oportunidade, sempre uma semana abençoada, que Deus nos proteja. Para todos nós. Amém.